O Vasco está perto de contratar um atacante, um meio atacante. Falo também sobre uma declaração do pai do Gerson a respeito do futuro do jogador. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Completar, o Vasco foi sondado nos últimos dias pelo Vitória em relação ao atacante David. A ideia do Vitória era de contratá-lo por empréstimo. O Vasco disse que a única chance de o David sair é em definitivo, o que esfriou a possibilidade de acordo. Quero falar agora sobre o Vasco perto da contratação de um meia atacante colombiano, Johan Rojas. Jogador de 23 anos de idade, tem tudo para ser o primeiro reforço cruzmaltino para 2026. O negócio com o Monterrey está sendo fechado por empréstimo com obrigação de compra, mais ou menos nos moldes que o Admar Lopes já havia conseguido para outros reforços contratados na janela da metade do ano. O jogador pertence ao Monterrey, esteve emprestado ao Necaxa durante a atual temporada e chega para jogar como um meia construtor, aquele camisa 10 que pode atuar no lugar do Coutinho ou ao lado dele. Saída do Rojas é facilitada no Monterrey porque o time mexicano está contratando Luca Orellano. Para completar, contar que o Vasco é um dos interessados em Luiz Guilherme. Jogador que surgiu na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas, sendo bem honesto, a chance desse negócio com o Luiz Guilherme acontecer é bem pequena, até porque o Porto e o Sporting já demonstraram a intenção de contratá-lo e topam comprar o Luiz Guilherme, em operação que pode chegar a até 20 milhões de euros. O Sporting tem sido tratado pela imprensa portuguesa, como favorito nessa negociação. Hora de falar sobre o novo patrocínio Master no Vasco. Não é novidade que o Cruzmaltino não terá a Betfair em 2026 e meu amigo Fábio Azevedo contou que a 01 é hoje a principal candidata a assumir o patrocínio Master do Cruzmaltino. Negociação que pode garantir o dobro do valor da Betfair. Você sabe, a Betfair desembolsava 47 milhões de reais por temporada com o Vasco. Cruzmaltino busca um acordo para algo na casa dos 90 milhões de reais, que lhe fariam ficar bem posicionado no ranking de patrocínios Master do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, com 268 milhões de reais da Betano, do Corinthians, que hoje tem 103 milhões de reais da Esporte da Sorte, e do Palmeiras, que tem 100 milhões de reais da Sporting Bet. O São Paulo hoje ocupa a quarta colocação, com um acordo com a Superbet de 78 milhões de reais. Essas tratativas na busca por um patrocínio Master independem das negociações com Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia e marido de Leila Pereira. O Marcos Lamáquia é o mais novo interessado na compra da SAF vascaína, notícia que agitou os noticiários do clube. A ideia dele é investir cerca de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Vamos ver como é que essa história termina. E Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode pintar no Vasco da Gama? Essa é a nova especulação envolvendo o Cruzmaltino. Você lembra do Brenner, né? Jogador formado na base do São Paulo, esteve emprestado no Fluminense, voltou para o São Paulo, arrebentou até que se mudou para o FC Cincinnati. Teve também na Udinese, última temporada no futebol dos Estados Unidos, mas pertence à Udinese. O time italiano não pretende utilizá-lo e o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. De acordo com Rod Silvério, que cobre o Vasco da Gama, há o interesse do Fernando Diniz nesse negócio. Vale a lembrança de que o Brenner tem o mesmo empresário do técnico Cruzmaltino, que pode facilitar a negociação. Se o Brenner chegar, para mim fica mais fácil imaginar que Verratti não permaneça para 2026. Douglas Luiz tem chance de voltar ao Vasco Cria? Tem chance de reaparecer nesta janela? Quais são as posições que o Vasco está buscando os seus reforços para a próxima temporada? Reapresentação em 2 grupos, dia 2 e também dia 5 de janeiro. Vou explicar tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha o nosso vídeo para geral se você gosta, tem a função hype aparecendo para você, hypa o vídeo também, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que até o dia 31 de dezembro, com a sua ajuda, a gente bate 235 mil amigos. Dias 2 e 5 de janeiro, representação do Vasco da Gama, primeiro grupo dia 2, para estreia no campeonato estadual, diante da equipe do Maricá. Dia 15,
uma quinta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco estreia na competição do Campeonato Estadual e o time comandado pelo técnico Fernando Diniz. Né? O jogo vai acontecer no dia 15 e a representação em 2 momentos, porque os jogadores saíram dia 22 de férias. O Vasco já tinha dado um período de férias nesse meio do ano, mas não vai conseguir dar os 20 dias restantes agora, então vai aplicar aí 15 e aí complementa na Copa do Mundo, né? Já que o calendário brasileiro em 2026 será quebrado, o calendário mundial, mas o brasileiro em especial porque tem campeonato rolando, né? Na Europa não, vai estar todo mundo de férias. Bom, dia 5 os principais jogadores voltam. A tendência realmente é o Vasco jogar o início do campeonato estadual, as 2 ou 3 primeiras rodadas, se bem que a terceira é o clássico com o Flamengo, com os times sub-20 e alguns jogadores que vão ser observados. Maxime Domingues está voltando de empréstimo, o Garré, o Matheus França pode começar jogando contra o Flamengo. Enfim, o Diniz vai observar alguns jogadores nesse campeonato estadual, né? Alguns vão ganhar oportunidades. Bom, posições que o Vasco vai buscar para time titular ou para reforçar aquele 12º, 13º jogador, aqueles jogadores que vão entrar regularmente no time, né, na temporada 2026. Um zagueiro, o que não significa que Cuesta e Robert Renan não vão seguir no time, claro que sim. Um zagueiro de baixa idade, não é aquele zagueiro mais experiente. Um volante, um 5, mas o ideal que o foco do Vasco é um 8/10, e eu vou já falar sobre Douglas Luiz, e um atacante lado de campo. São posições que o Vasco vai priorizar, até porque o Cocão só volta provavelmente outubro para novembro, se não ficar a temporada inteira fora, porque foi ruptura total dos ligamentos do joelho, então dificilmente ele volta em 2026. O Esforça volta de empréstimo, mas não deve ficar. É um jogador que o Vasco enxerga como mercado a possibilidade de negociá-lo novamente. O Hugo Moura é um jogador que agrada, mas ele é mais burocrático e não sai tanto para o jogo, como Barros e Thiago Mendes. Fabinho, nenhuma chance, tem menor chance desse jogador, que não vai deixar a Arábia. Enfim, então o Vasco vai buscar um jogador para essa função, um 8/10. O Maxime vai jogar nesse início, vai ser observado pelo Diniz, pode ocupar essa função, mas o Vasco não conta com ele. O Vasco conta com um jogador realmente mais pesado para esse setor. Né? E lado de campo, estilo Andrés Gomes, velocista, mas todos que vierem vêm com empréstimo / opção de compra. Deixa eu falar sobre DG, Douglas Luiz. Ontem encontrei um dirigente do Vasco e batendo um papo para tentar entender o que é o cenário. O Gerson está voltando, Fabinho, o Vasco tem interesse, vários nomes têm sido divulgados aí. Eu procuro sempre trazer com responsabilidade o que há e quase todos foram descartados por esse dirigente, mas o Douglas Luiz ele passou batido quando eu perguntei e eu entendi a mensagem subliminar. Jogador que tem contrato com a Juventus até junho de 2029, está emprestado ao Nottingham Forest, não tem jogado. Ontem, por exemplo, na derrota em casa para o City, não foi relacionado, fez apenas 11 partidas, incluindo todas as competições que o Nottingham jogou, tem 27 anos, não está em alta na Europa, já esteve no melhor momento, e um empréstimo é tratado sim como uma realidade dentro do Vasco. Douglas Luiz, de 27 anos, cria do Vasco, voltaria ao Brasil com o status de jogador titular. Não sei, e aí respeito e sempre trago quem dá a informação, quando o pessoal da Atenção Vascaínos, o Flávio Dias, disse, olha, o Vasco está negociando em um 8, que é para parar aeroporto. Não acho que o Douglas Luiz pararia aeroporto, mas teria realmente 100% de aprovação do torcedor. Você, inclusive, pode escrever aqui nos comentários sobre isso. Não sei se esse é o nome, né, que o Flávio Dias tem informação, o pessoal da Atenção Vascaínos, aqui eu respeito demais. Mas, assim, é um jogador que viria para ser titular absoluto. Quem sairia, o Barros ou o Thiago Mendes? Eu, Fábio Azevedo, tiraria o Barros. Jogador mais jovem, que precisa rodar mais, fez um final de temporada muito bom, mas ele precisa ganhar mais rodagem, né? Então, o Vasco precisa ter banco de reservas. O Barros no banco, o Douglas Luiz não está jogando bem, o Thiago Mendes não está jogando bem, ou alguém está suspenso, entra o Barros, a qualidade se mantém lá em cima. Aliás, o Vasco vai buscar reposições, como eu falei do zagueiro, exatamente, Cuesta está suspenso, vai para a seleção colombiana, Robert Renan está suspenso, quem entra? Mantém o nível. Não é o Lucas Oliveira, que está a caminho do futebol turco, e também não é ainda o Lucas Freitas, que é uma opção de banco. Então essas opções precisam manter o time, sempre falei isso, a gente precisa pensar em 16 titulares, porque 5 sempre entram. Então, por exemplo, se vem um atacante lá de campo, esse cara é titular, o Nuno vai para o banco, o Andrés vai para o banco, Ryan não vai. Então assim, quem for para o banco, ou esse cara que vem para o ataque lá de campo fica no banco, você qualifica o elenco. Times que batem campeão nas competições têm elencos qualificados, têm peças no banco à disposição dos seus treinadores que mantêm o ritmo. Não adianta você tirar o Coutinho e não botar um substituto à altura. Não foi o Matheus França, o que é uma pena, mas não foi. Então assim, é importante qualificar o elenco e com poucos recursos sempre vai ser empréstimo com opção de compra. A chance do Douglas Luiz vir para o Vasco? Sim, gigante. Depende muito da Juventus. E também do Nottingham Forest abrir mão do contrato que ele tem até 30 de junho de empréstimo. Se essa composição rolar,
o Douglas Luiz pode pintar. Minha família, ficamos aí com o nosso giro de notícias importantes do Vasco da Gama. Muita agitação nesse mercado da bola do maior clube do Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativando também o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do Vasco da Gama. Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui!